Fala galerinha, tudo bom com vocês? Estamos de volta e a partir de hoje nós iremos estudar um pouquinho sobre como é que os seres vivos se organizam na natureza, tá bom? E como vocês podem perceber, o nosso primeiro tema vai ser sobre cadeia alimentar e teia alimentar. Vamos começar preparados? Então vamos lá, vem comigo. Muito bem, galerinha, como vocês podem ver, tá escrito aqui, ó: todo ser vivo precisa se alimentar. Deixa eu botar pra cá. Tá aqui, ó. Todo ser vivo precisa se alimentar, precisa de energia, não é? E basicamente a cadeia alimentar é uma troca de energia entre os seres vivos, tá bom? Então vamos observar aqui, ó. Todo ser vivo precisa de energia. Como nós vimos há algumas aulas atrás, muitas, no começo do ano, nós falamos que para ser um ser vivo ele tem que ter metabolismo. E o metabolismo é a capacidade que o corpo tem de produzir energia. Mas para que esse corpo do ser vivo produza energia, precisa de uma molécula. E o nome dessa molécula é glicose. Todo ser vivo precisa de glicose para ficar vivo, porque é através da glicose que nós produzimos energia, correto? Só que tem um problema. Na natureza existem duas formas de você conseguir sua glicose. Ou seu corpo produz a sua glicose, correto? Ou seu corpo vai produzir sua glicose. Você não precisa comer, o seu próprio corpo produz a glicose. Ou você vai precisar comer a glicose. Você tem essas duas formas de conseguir a sua glicose para você permanecer vivo, tá bom? Bom, os seres que não precisam comer, os seres que produzem a sua própria glicose, são chamados de seres autótrofos, tá bom? Grava esse nomezinho. Faça anotações para depois você fazer o dever e tá, ó, ligado. Então, o que são seres autótrofos? Seres autótrofos são aqueles que produzem seu próprio alimento, produzem sua própria glicose. Quem são esses seres? São os vegetais. Mas, professor, como é que eles conseguem produzir a própria glicose e não precisam comer a glicose? Através de um processo chamado fotossíntese. Muito bem, se vocês forem buscar aqui, ó, no armário de a cabecinha de vocês, fotossíntese. O que é fotossíntese? Vocês já estudaram fotossíntese, mas eu vou relembrar para vocês, vamos entender? Como é que um vegetal, como é que uma planta produz a glicose dela? Bom, primeiro ela precisa de alguns ingredientes especiais, não é? Ela vai precisar de luz do sol, ela vai precisar de gás carbônico do ar, e ela vai precisar de água que ela vai retirar do solo. Quando ela junta essas três substâncias, ela consegue produzir sua glicose. E ela cresce viva, feliz, saudável. Ela cresce, frutifica, tem folhas, caule, aumenta a sua raiz. E assim ela consegue sobreviver. Por quê? Porque juntando esses ingredientes, ela consegue produzir a glicose dela. Olha só, uma plantinha precisa de luz. Usando a luz, o que ela faz? Junta com gás carbônico e oxigênio e água. Aliás, junta com gás... Então veja bem, a plantinha precisa de luz, correto? Então ela junta a luz com gás carbônico e água, produz sua glicose, se alimenta, fica forte e ainda libera o oxigênio na natureza pra gente. É por isso, galera, ó, que aqui, como a gente pode ver aqui, ó, as plantinhas sempre crescem pro lado da luz. Por quê? Porque ela precisa da luz para produzir a glicose dela. Por isso que os vegetais são chamados de produtores de glicose, tá bom? Aqui, ó, produtores de glicose. Só que existem também um grupo de seres vivos que não consegue produzir sua glicose. Pois é, esse grupo é chamado de seres heterótrofos. Os seres heterótrofos são seres que não produzem sua glicose. Então eles precisam ir atrás de sua glicose, ir atrás do seu alimento. Eles precisam comê-la. Correto? Então aqui nós temos, ó, um leão correndo atrás da zebra.
O leão precisa comer a zebra porque no corpo da zebra existe glicose. E ele vai utilizar a energia, a glicose do corpo da zebra para se manter vivo. A zebra também precisa comer. Só que a zebra comeu o capim e o capim produziu a glicose. Então a zebra também já comeu a glicose dela, que vai servir para o leão. Nós humanos precisamos também comer glicose, não é? Nós somos considerados animais que precisamos também comer glicose. Logo somos heterótrofos, tá bom? Então vamos lá. Qual é o hábito alimentar dos animais heterótrofos? Você pode comer só planta. Se você comer só planta, só vegetal, você vai ser chamado de herbívoro. Então aqui nós temos a girafa, nós temos o elefante, nós temos os cavalos. Todos eles se alimentam exclusivamente de vegetais, de plantas, não é? Logo eles são herbívoros. Vão ter também os carnívoros. Quem são os carnívoros? São aqueles animais que se alimentam de outros animais. Então aqui nós temos a hiena, né, que é carnívora, o lobo, a onça, os cães e um sapinho aqui, ó, que está se alimentando de uma mosca, né? Então todo animal que se alimenta de outro animal é considerado carnívoro. E nós temos os onívoros. Quem são os onívoros? São todos aqueles animais que se alimentam tanto de vegetais quanto de outros animais. Eles podem comer tanto os vegetais como carne. Por exemplo, o jabuti. O jabuti aqui ele se alimenta tanto de vegetais, frutas, verduras, como também de pequenos pedaços de carne. Ele come o urso, né? Se alimenta também, ele é onívoro de animais e vegetais. O porco se alimenta de animais e vegetais. Os lagartos se alimentam de animais e vegetais. E o lobo-guará, que se alimenta também de animais e vegetais. Então todos os seres onívoros, nós somos onívoros, né, os seres humanos, porque nos alimentamos tanto de vegetais quanto de animais, tá bom? Como é que então que essa cadeia alimentar funciona? Cadeia alimentar, vamos entender. A palavra cadeia significa quando uma coisa acontece em cadeia, significa que acontece uma coisa após a outra, uma coisa após a outra. Uma coisa aconteceu em cadeia, então ela vem assim, ó, cadeia, uma coisa atrás da outra, ó. Alimentar quer dizer alimentos. Então como é que o alimento se distribui dentro da natureza? Bom, já sabemos que um ser vivo come o outro para quê? Para obter o quê? Energia. Então a cadeia alimentar nada mais é do que uma transferência de energia de um ser vivo para o outro. Como assim, professor? Vamos entender aqui, ó. O exemplo 1. Tudo começa aqui na plantinha. Por que tudo começa na plantinha? Vamos lembrar? Tudo começa na planta porque ela é um vegetal e ela, através da fotossíntese, consegue produzir a glicose. Então a planta produz a glicose. A borboletinha veio e se alimentou da planta. Então, ó, a glicose da planta que ela produziu passou para a borboleta. Tá vendo a setinha? A setinha indica para onde que a energia, a glicose está indo. Então vamos lá, a planta produziu glicose, transferiu essa glicose para a borboleta, porque ela comeu a planta. Veio uma libélula e comeu a borboleta, então agora a glicose saiu da borboleta e foi para a libélula. O sapo comendo a libélula, a energia, a glicose da libélula passa para o sapo. A cobra veio comer o sapo, então a glicose do sapo passa para a cobra. E a águia veio comer a cobra, então a glicose da cobra passa para a águia. Então, ou seja, a setinha indica para onde que a energia está indo, para onde que a glicose está indo, tá bom? Então, ou seja, tudo começou aqui na planta. Lembra por que começou na planta? Porque ela é produtora, ela produz glicose através da fotossíntese. Então, tudo começou na planta e a energia foi se transferindo de um ser vivo para o outro em cadeia. Ó, uma cadeia alimentar, uma após o outro. Estão vendo? Vamos aqui para o exemplo 2. Tudo começa aqui na plantinha. Por que tudo começa na plantinha? Vocês já podem responder isso. Porque a planta produz a glicose, não é? O grilo, o grilo comeu a planta, então a energia saiu da planta, passou para o grilo. Quando o sapo come o grilo, a energia sai do grilo, sai da glicose e vai para o sapo. Quando a cobra come o sapo, a energia sai do sapo e vai para a cobra. Quando a águia come a cobra, a energia sai da cobra e vai para a águia. Então é uma transferência de energia em cadeia. Por isso que falamos cadeia alimentar. Tá bom?
Vamos lá, nessa cadeia alimentar vai existir um negócio chamado nível trófico. O que é um nível trófico? Como a gente pode ver aqui, ó, nível trófico é a posição que o ser vivo ocupa na cadeia alimentar. Em qual lugar ele está na cadeia alimentar? Ele é o primeiro? Ele é o segundo a comer? Ele é o terceiro a comer? Ele está produzindo a glicose? Qual é a posição que ele está nessa cadeia? E aí nós vamos ter três posições: os produtores, os consumidores e os decompositores, tá bom? Como é que eles se organizam? O primeiro é sempre o produtor, porque é o produtor que está produzindo a glicose que vai sustentar os outros seres vivos, tá bom? Depois nós vamos ter o consumidor primário. Por que ele é o consumidor primário? Porque ele está comendo primeiro. E assim por diante, consumidor secundário, consumidor terciário. E nós temos os decompositores, que nós vamos entender daqui a pouco o que é, tá bom? Então vamos lá, nível trófico produtor. Quem é que vai estar ocupando o nível trófico chamado produtor? São aqueles que produzem a glicose. Quem são eles? Vocês já sabem. Os vegetais. Como é que eles produzem? Através da fotossíntese. Muito bem. Quem vai ser o consumidor? Quem vai ser considerado os consumidores? São aqueles que vão se alimentar de outros seres vivos. Correto? Então aqui nós temos alguns consumidores, né? Temos uma cobra ali engolindo o ovo, temos um tubarão ali comendo uma foca, eu acho. E temos aqui a vaca comendo capim. Todos eles são consumidores, porque eles estão consumindo. Eles estão comendo a glicose de outros seres vivos, correto? Eles são os animais. Quem são os decompositores? Muito bem. Decompositores vão ser os seres vivos que vão se alimentar de seres que já morreram. Então na natureza tudo se aproveita, inclusive os restos dos seres vivos. Então todos aqueles seres vivos que morreram vão sofrer um processo chamado decomposição. E quem é que faz esse processo? Os decompositores. Quem são esses decompositores? São os fungos e as bactérias, os cogumelos, tá bom? Os fungos e as bactérias, os cogumelos são decompositores. E eles se alimentam dos seres que morreram. Então, por exemplo, aqui, ó, nós temos aqui essa raposa que morreu. Só estavam os restos mortais dela na floresta. Os fungos e as bactérias se alimentaram dela. Ela desapareceu, né? Claro que não é rápido assim, é lento, né? Mas aqui está a imagem acelerada. Aqui nós temos frutas que foram tiradas do pé, né? Elas estavam sobre a mesa e elas entraram em decomposição, se tornaram alimentos dos decompositores, dos fungos e das bactérias. E aqui uma melancia também sofrendo decomposição. Então quando você deixa lá uma banana, um pão e ele apodrece, na verdade ele está servindo de alimento para os fungos e as bactérias, que são chamados de decompositores. Tá ok? Então quem são os decompositores? Fungos e bactérias, tranquilo? Então vamos lá, vamos observar aqui essa cadeia alimentar e vamos ver o nível trófico, ó. Primeiro nível trófico é sempre o produtor, que é uma planta, porque ela está produzindo glicose através do processo de fotossíntese. Depois eu tenho aqui um herbívoro, né? Um animal que vai comer a planta, que aqui no caso é um cervo. Ele é um consumidor primário, porque ele é o primeiro a comer. Depois vai vir aqui uma onça, que eu acho que é uma onça, né? Que tá um desenho aqui, tá meio estranho, mas eu acho que é uma onça. Vai comer o cervo. Ele é o consumidor secundário, porque ele é o segundo a comer. Quando esses seres vivos morrerem, eles vão ser aproveitados pelos decompositores, que são fungos e bactérias. Então nós temos aqui produtor, primeiro nível trófico, consumidor primário, consumidor secundário. Se tivesse outros aqui, teríamos o terciário, o quaternário, assim vai, tá bom? Então vamos lá, agora é hora do exercício, quero ver se vocês entenderam. Vocês vão observar a cadeia alimentar e vão dizer o nível trófico de cada um. Vamos lá. Aqui eu tenho uma alga marinha, um caracol, um caramujo, um peixe, uma garça. Vamos lá, tudo sempre começa aqui. Esse aqui é quem? Produtor, porque ele está produzindo, é o vegetal. Depois a energia, o caracol comeu a plantinha, logo ele é o consumidor primário, porque ele foi o primeiro a comer. O peixe comeu o caracol, ele é o consumidor secundário, porque ele foi o segundo a comer.
E a garça vai ser o consumidor terciário, porque ele foi o terceiro a comer. Tranquilo? Vamos lá o próximo. Aqui eu tenho um trigo, que é uma planta, né? Plantinha, um trigo. O ratinho comeu o trigo, a energia passou para o ratinho. E a cobra comeu o ratinho. Então a glicose do ratinho que ele pegou do trigo passou para a cobra. O trigo aqui é quem? É o produtor, porque ele produz, ele é o vegetal, ele produz a glicose através do processo de fotossíntese. O ratinho é o consumidor primário, porque ele foi o primeiro a comer. E a cobra é o consumidor secundário, porque ela foi a segunda a se alimentar nessa cadeia. Tranquilo? Então vamos lá, o que é uma teia alimentar? Vocês já viram uma teia de aranha? Uma teia de aranha ela tem várias ramificações, ela se espalha, né? Ela forma um emaranhado de fios, não é isso? Então a teia alimentar nada mais é do que o conjunto de várias cadeias alimentares que se unem. Então um ser vivo ele pode se ocupar mais de um nível trófico nessa cadeia. Como assim, professor? Então vamos lá, isso aqui é uma teia alimentar, estão vendo? Ó? Tem várias setinhas, tem vários seres vivos, porque na natureza é assim que acontece. Na natureza é uma teia. São vários seres vivos interagindo um com o outro, se alimentando um do outro. Não é uma coisa certinha, né? Então existe uma interação maior. Então aqui, por exemplo, ó, aqui eu tenho os produtores que são os tomates. Esses tomates vão servir de alimento aqui, ó, para o grilo, mas também vão servir de alimento para o besouro. Então o grilo aqui é o consumidor primário, não é? E o besouro também é um consumidor primário. Vamos marcar aqui para a gente ver bem, ó. Vamos marcar aqui. Então aqui, ó. Aqui eu tenho os produtores. Vou botar um pezinho de produtor. Produtor. Aqui o grilo está comendo o produtor, então ele é o consumidor primário. E o besouro também está comendo o produtor, então o besouro também é o consumidor primário. Correto? Vamos lá. O passarinho comeu o consumidor primário, comeu o grilo. Logo o passarinho ele é o consumidor secundário. Não é isso? Mas só que o passarinho também está comendo tomate, ó. Se o passarinho também está comendo tomate, além de ser o consumidor secundário, o passarinho também é um consumidor primário. Quando o passarinho come o tomate, ele é consumidor primário. Quando o passarinho come o grilo ou come o besouro, ele é o consumidor secundário. Vamos lá. O sapinho comeu o grilo, então o sapinho é consumidor secundário, porque ele comeu um primário. A cobra comeu o sapinho, ela é consumidora terciária. Se a cobra, o gavião comeu a cobra, então ela é consumidor quaternário. Só que o gavião também comeu o passarinho, então o gavião também é consumidor terciário. Então é assim que a gente organiza essa teia alimentar. No começo parece um pouco complicado, só que você fizer que nem a gente fez aqui, ó, passo por passo, você consegue entender bem, tá bom? Então vamos lá, continuando aqui. Então aqui eu tenho, ó. Vamos lá, vamos colocar aqui de novo os nomes. Vamos analisar bem. Começando aqui, a plantinha. P de produtora, correto? O grilo comeu a plantinha. O grilo é consumidor primário. O ratinho comeu o grilo, consumidor secundário. A coruja comeu o esquilo. É um esquilo isso aqui, né? Comeu o esquilo, consumidor terciário. Decompositores vão se alimentar de todos esses. Então, quando o decompositor comer a planta, o decompositor é consumidor primário. Quando o decompositor comer os restos do grilo, ele é consumidor secundário. Quando o decompositor comer os restos do esquilo, ele é consumidor terciário. Quando o decompositor comer o resto da coruja, ele é consumidor quaternário. Então depende, até alimentar é assim, depende do local aonde o ser vivo está. Tá bom? Vamos lá. Nessa aqui, essa aqui também é moleza, gente, ó, vamos lá, acompanha comigo. Aqui eu tenho tudo, começa com a plantinha. A plantinha então é produtora. Quando o grilo come a plantinha, o grilo é consumidor primário. Quando o sapo come o grilo, o sapo é consumidor secundário.
Quando a cobra come a cobra é consumidora terciária. Quando a águia come a cobra é consumidora quaternária. Agora vamos aqui para o decompositor. Quando o decompositor come, o produtor é consumidor primário. Quando ele come o resto do grilo, ele é consumidor secundário. Quando ele come o resto do sapo, ele é consumidor terciário. Quando ele come o resto da cobra, ele é consumidor quaternário. Quando ele come o resto da águia, ele é consumidor quinternário. Tranquilo? Muito bem, gente. Então, agora tem atividade aí para vocês. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa, deixa as dúvidas lá no chat, tá bom? Tchau para vocês, até a próxima.